contra ti, a tua palavra esconde. Aleluia. É desse jeito que a gente aprende a vida, guardando no coração, né? Pegando o gancho que o Mário falou, sexta-feira foi uma bênção mesmo neste lugar. E aí fica um convite a todos os irmãos da igreja para estarem presentes nas sextas-feiras, para a gente estar aprendendo junto a palavra de Deus. Aleluia, Amém? Deus poderoso. Glória a Deus. Vamos aprender juntos e vai ser uma bênção cada dia mais neste lugar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 até o versículo 19. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 15, a partir do versículo 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois, se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. Ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, é um momento de oração pela Tua palavra. A gente aqui, Senhor, tem apreço por ela, Senhor, é uma coisa que nós nos empenhamos, nos dedicamos, Senhor, pagamos, Senhor, meu Deus, como alguém pode dizer o preço, meu Deus, ó Pai, para termos, ó Deus, uma vida consagrada na Tua palavra. Abençoa para que cada um que a ouvir, Senhor, seja edificado, tenha a promoção da edificação da fé, seja avivado, seja renovado, seja iluminado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, tira as amarras, as vendas, as escamas, os impedimentos e fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Irmãos, o texto da Bíblia Sagrada, em que Paulo ele traz para a igreja de Coríntios, é um texto muito importante. Se eu fosse você, eu marcaria na Bíblia esse texto, porque você vai ouvir muitas vezes que as pessoas dizem que o inferno é aqui mesmo. Que o que a pessoa tem que pagar, ela paga em vida. Você já deve ter ouvido isso. A pessoa diz assim: não, meu amigo, o que a pessoa paga, paga aqui mesmo. O inferno é aqui mesmo e tudo que ela tem que viver, ela vai viver aqui nessa vida, porque morreu, acabou. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo e falando: morreu, acabou. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que depois que nós fecharmos os olhos para essa vida, haverá uma outra vida. E essa vida, diferente dessa nossa que vivemos, que é temporal, ela será eterna. Ou seja, a vida não acaba nos nossos dias. Quando nós partirmos desses dias, haverá uma eternidade de glória ou de perdição para cada ser que vive nessa terra. Mas as pessoas, para fugirem desse pensamento ao longo da história da humanidade, elas dizem assim: não, morreu, acabou, ninguém vai ressuscitar, não. E é isso que o texto está dizendo. Aí Jesus pega uma palavra em que as pessoas pregavam. O apóstolo Paulo pega uma palavra que as pessoas pregavam, dizendo: se vocês dizem que Cristo não ressuscitou, porque na teoria de vocês ninguém ressuscita, então a fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, não há salvação. E se não há salvação, vocês permanecem nos vossos pecados. Se a vida acaba aqui mesmo, então não há por que ter salvação ou algum tipo de remédio de Deus para o problema da humanidade, que é o pecado. Se Cristo não ressuscitou, então o pecado continua, a vida continua e todos estão perdidos. É isso que Paulo está dizendo no texto. E Paulo diz uma palavra tremenda no versículo 19, que se nós, seres humanos, hoje, abertos pela palavra de Deus, esperarmos em Deus apenas nessa vida, nós seremos a geração mais miserável que já existiu de todos os tempos. Mas vamos lá. Primeira coisa que você deve pensar e trazer para a sua vida é que a vida não termina aqui. Aleluia. A vida, ela continua mesmo após a morte. Glória a Deus. Glória a Deus.
nenhum de nós morrerá, mas todos viveremos na presença de Deus. Glória a Eu Deus. vou repetir, nenhum de nós morrerá. O homem não é feito para a extinção, como alguém disse. A frase que eu mais ouço é: morreu e acabou. Alguém já ouviu isso? Só eu. Morreu, acabou. Porque o que as pessoas querem, e o que todo mundo quer, é que o descanso, ou seja, o fim de tudo, termine com o fechado olho. E seria muito bom isso, irmão Beto, se nós não tivéssemos recebido de Deus o sopro de vida. Fôssemos como os animais que foram criados a partir da presença de Deus. Mas o homem, diferente dos outros animais, eu li isso na teologia, Deus cria todos os animais, e quando Ele cria o homem, Ele faz do pó da terra, e o homem sai de pé, mas o homem não tem vida. Então Deus sopra na narina do homem, e ele passa a ser alma vivente. Por isso que a Bíblia diz que o homem é pó, e ao pó tornará, ou seja, o corpo é feito do pó da terra, mas o Espírito é de Deus e voltará para Deus. Todo ser humano que respira, um dia a carne dele vai perecer, mas o Espírito dele vai se apresentar a Deus. Ouça isso e nunca mais esqueça. A Bíblia diz lá em Apocalipse: deu mar os mortos que nele haviam, o inferno e a morte deram os mortos que nele haviam, e todos tiveram que se apresentar perante o trono branco, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e de enxofre, e essa é a segunda morte. A Bíblia diz que todos vão se levantar, todos vão se apresentar perante o Senhor. Todo ser humano vai se apresentar, porque tem muitos que dizem: eu sou bom, eu faço justiça. Eu digo: tudo bem, um dia você vai falar com Deus, porque eu não sei da sua vida, mas Deus conhece até o pensamento. Quantas vezes a pessoa diz: mas eu não vou para o inferno não, porque eu não faço maldade. Eu digo: com certeza, um dia você vai ter a chance de se apresentar ao Senhor. Como disse alguém para mim: todos os caminhos levam a Deus. Eu digo: é verdade. De qualquer jeito você vai estar na presença de Deus. Uns estarão no dia do arrebatamento, louvando a Deus, já salvos, selados pelo Espírito Santo, dentro do tribunal de Cristo, para receber galardão. Mas outros se levantarão do trono branco e vão abrir-se o livro, e vai abrir o livro da vida, e se o nome não estiver lá, vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, e é a segunda morte. Então a ideia de que morreu, acabou, é um remédio para iludir as pessoas, e que vai acabar tudo e vai passar depressa, mas não será assim, não se engane. Jesus contou uma história sobre um homem pobre chamado Lázaro e um homem rico. E a Bíblia diz que esse homem pobre chamado Lázaro, ele era tão pobre que ele ficava na porta do rico esperando algum lixo, algum tipo de comida para ele poder se alimentar. E esse rico vivia em grande gozo, em grande tranquilidade. Lázaro, além de ser pobre, ele tinha muitas doenças. Mas aconteceu que um dia a vida termina. Lázaro morreu e o rico morreu também. Quando Lázaro morre, ele é recolhido pelos anjos e levado até o seio de Abraão. O rico morreu também e foi levado ao Hades, que significa abismo, sepultura. E a Bíblia diz que Jesus, contando a história, o rico olhou e viu Lázaro em grande tranquilidade e disse: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, eu estou queimando, estou angustiado neste lugar. E diz que o pai Abraão responde para ele: não pode, nem quem está aqui passar para aí, nem quem está daí passar para aqui. Então ele diz: mas manda Lázaro e vão avisar para os meus irmãos, eu tenho muitos irmãos lá, estavam vivendo como eu vivia, vão vir para cá também, para que eles não venham. E o pai Abraão diz: lá eles têm a lei e os profetas, que ouçam, porque se não acreditam nos vivos, tampouco acreditarão no morto, mesmo que ele venha ressuscitar. E as pessoas são enganadas dia após dia, que morreu, acabou. Não vai acabar. Aleluia. Aí alguém diz: pastor, mas e se morreu, acabou, vale a pena ser bom? E eu vou dizer assim: vale tanto ser bom, que a questão de dormir tranquilo, e viver uma vida tranquila, e viver uma vida sem dívidas com nada, acordar de manhã e poder dizer graças a Deus por mais um dia. Então, se morreu, acabou, e eu estou vivendo em paz comigo e bem, eu vou descansar tranquilo. Mas se eu estiver certo, e se a Bíblia estiver dizendo a verdade, eu creio que ela está, aqueles que vivem de qualquer maneira vão acordar um grande tormento, como acordou o rico. E aí vai ser tarde demais. Então essa ilusão de que morreu, acabou, é um remédio para aquelas pessoas que não querem aceitar a grande realidade.
é que se você não fizer o bem hoje, não fizer o que é certo hoje, amanhã você pode acordar em grande tormento. E essa é a mais pura realidade. Se a pessoa não acertar os seus passos com Cristo hoje, amanhã ela pode acordar num grande tormento, numa grande dificuldade, e vai ser tarde demais. Não haverá remédio que tire ela do inferno. Não haverá quem possa tirá-la das garras, das trevas e da escuridão. Mas por quê? Porque morreu, acabou. E aí eu digo, morreu, acabou a chance de mudança. Morreu, acabou a chance de mudança. Irmãos, eu prego isso como se fosse a minha última voz, para dizer para as pessoas que toda situação eterna é mudada em vida. Toda situação eterna é mudada em vida. Se a pessoa estiver no hospital, irmão, lá, dando o último suspiro, e você dizer, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para de fazer essas coisas, entrega a tua vida para Jesus. Se no último suspiro ela aceitar Jesus, o céu está aberto para ela, como o ladrão na cruz. O ladrão na cruz dizia, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus dizia para ele, hoje mesmo. Aleluia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele estava vivo, enquanto a vida, a esperança de mudar de vida. Mas o que o diabo faz? O diabo tira da pessoa essa ideia, porque a pessoa vive dizendo, não, eu vou morrer, acabou. Morreu, acabou. E eu quero dizer que você é diferente. Todo ser humano é diferente. Um passarinho, um cachorro, eles têm emoção, eles têm sentimento. Eu não vou explicar essa questão de tricotomia, nem questão de alma, talvez o seminário faça isso, mas tudo que é emoção, tudo que é sentimento está dentro de um campo chamado alma. E eles têm alma vivente, eles têm sentimentos, mas não têm espírito. O único ser da criação que recebe o sopro de Deus, o pneuma, o sopro de Deus, é o ser humano. É o único ser da criação que recebe o sopro de vida. Por isso que o ser humano, ele pode até perecer a carne, mas o espírito não vai morrer. Aleluia. O espírito do homem, ele vai voltar para Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Tirando essa ideia falsa de que morreu e acabou, a gente vai falar sobre 3 responsabilidades do cristão. Repita comigo, 3 responsabilidades do cristão. A primeira coisa, enquanto estiver vivo, você tem que zelar por esse corpo. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Viu? Sem o corpo não dá para fazer nada. Ah, não, mas eu sou espírito. O pastor falou que eu sou espírito, eu vou me deleitar. Não, você tem que zelar por esse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Israel, no meio do deserto, os irmãos leram aqui comigo, eles tinham uma vida muito regrada, uma vida pautada por maná e presença de Deus. Foi uma geração maravilhosa, uma geração que viveu muito de Deus. Lembra quando Daniel entrou na Babilônia? O que ele não quis? Ele não quis o manjar do... Ele disse assim, eu não vou comer isso não. Às vezes a pessoa come um monte de bobagem, depois a vida dela está desse jeito que a gente imagina que seja. Daniel falou, não posso trazer isso para a minha vida. Era um homem que aprendeu a viver de Deus, uma vida cuidando da sua vida. E é importante que você cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Se você não acredita nisso, vem em Coríntios quando diz, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então cuide da sua vida. O seu corpo é templo do Espírito Santo, amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você gosta de fazer caminhada, gosta de comer bem, mas faça isso, vai ser bom para a sua vida. Cuide do templo do Espírito Santo. A segunda responsabilidade do cristão é zelar, manter uma vida espiritual na presença de Deus. O Espírito é de Deus, amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas às vezes ele adormece. É verdade, adormece. Jesus disse assim que muitos estão mortos. Mas eu estou vendo elas falando. Está morto no Espírito, porque o Espírito dela amorteceu, porque não busca mais a Deus, porque não fala mais com Deus. E tem muitos aqui que já podem ter vivido. Passou uma época que eu estava morto espiritualmente.
Pastor, as pessoas falavam de Deus comigo, era como se fosse outra coisa. Eu tive um tempo de mortidão espiritual, mas é isso, fica adormecido. Não é que o Espírito Santo de Deus, aleluia, tem esquecido de você, mas o nosso espírito, ele vai se esfriando, ele vai se apagando, ele vai parando de buscar Deus. Aquela pessoa que orava já não ora mais, aquela pessoa que louvava já não louva mais, aquela pessoa que pregava já não prega mais, aquela pessoa que estava na igreja já não vai mais, aquela pessoa que tocava já não toca mais, aquela pessoa que tinha compromisso com Deus já não tem mais, aquela pessoa que ia nas campanhas dos montes já não vai mais. Mas o que está acontecendo? O espírito dela está adormecendo, está morrendo. Por isso que a Bíblia diz: não extingais o espírito. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz: não extingais o espírito, ou seja, não deixe o espírito morrer, a chama do espírito apagar. Enquanto a gente estiver vivo, a gente precisa alimentar a chama do Espírito de Deus na nossa vida. A gente precisa dar lugar, ocasião ao Espírito Santo. Você tem que vir no culto, você tem que dar glória a Deus, você tem que trazer Bíblia, você tem que orar, tem que dar espontaneidade à glória de Deus, aleluia. Levantar mesmo, adorar o nome do Senhor, glória a Deus, deixar fluir, irmãos. A gente precisa, é que nem fogos, tem que colocar lenha ali para acender, não é verdade? A Bíblia diz: não extingais, o Espírito tem que estar sempre alimentando a chama, colocando mais uma lenha lá. Mas não, coloca um louvor em casa, coloca uma adoração. Não, hoje eu vou na oração, em nome de Jesus, eu não vou deixar esfriar, não. Hoje eu vou na oração, vou receber uma oração, vou pedir para o pastor orar por mim, eu vou clamar ao Senhor, eu vou fazer uma oração nesse final de semana, eu vou acordar de madrugada, eu vou fazer uma campanha. A gente precisa sempre colocar lenha, é nossa obrigação, irmãos, alimentar a chama do Espírito para que não apague, para que não diminua. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória. Eu vou te dizer uma coisa: por maior que seja a fogueira, se não colocar lenha, apaga ou não apaga? Vai apagando. Aleluia. E quando a gente olha para o tabernáculo, isso foi o Senhor que falou. O Senhor disse: eu não quero que o fogo do altar apague. Aleluia. Deus é bom, né? Glória a Deus. Aleluia. Ele diga glória a Deus. Glória a Deus. Era obrigação ali do sacerdote todo dia de manhã pegar a lenha e manter a chama acesa. Aleluia. Todo dia. Lembra quando José disse: vocês querem se desviar agora? Pode. Não tem problema não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem levita para buscar lenha, eu vou. Não tem sacerdote, eu vou. Tenho 100 e poucos anos, mas eu vou. Enquanto Deus, meu filho vai. Se vocês querem se desviar, pode sair agora. Mas eu e a minha casa, o fogo do altar vai continuar aceso. Diga glória a Deus. Irmão, aleluia, só depende de você manter acesa a chama. Só depende de você aquecer na presença de Deus, oh glória, aleluia. Só depende de mim, irmãos, não deixar a chama apagar, não deixar a chama. Pastor, mas cadê a lenha? A lenha, aleluia, quando eu e você, nós nos esforçamos para estar mais na presença de Deus. Glória a Deus. Oh glória. Fale para o seu irmão: não deixe o fogo do Espírito apagar. Glória a Deus. Glória. Irmãos, é tão bonito porque por mais que possa parecer impossível, tudo que você não cuida acaba. É verdade. Até pai e mãe, se você não cuidar, ele acaba. Verdade? Verdade. Tem uns que falam no caixão: meu pai já foi. Não cuidou do velho, né? Foi. E aí é tarde. Até o casamento, se não cuidar, acaba, né? Nossa, essa mulher fazia tudo por mim, agora ela não quer te ver pintado de ouro. Que mal que eu fiz? Não cuida. Tudo que você não cuida, acaba. As coisas do Espírito é a mesma coisa. Apesar de nós sermos eternos, o Espírito, ele precisa ser renovado. Aleluia. A gente precisa dar ocasião para isso. Paulo escreve dizendo: ainda que o meu exterior seja a minha carne, se corrompa, seja destruída dia após dia, eu estou envelhecendo, estou sentindo o peso, o meu homem interior, seja o meu espírito, se renova em Deus dia após dia. Eu preciso me apresentar a Deus. Eu vou repetir: eu preciso me apresentar a Deus todos os dias, dizer: renova-me, já não quero ser igual.
grito às vezes, tenho a cabeça dura que nem uma mula, mas me perdoa, Senhor. Faz em mim vaso novo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Dê ocasião ao Espírito para Ele te renovar. Dê lugar ao Espírito para Ele te levantar, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, tem um caso da Bíblia fantástico, porque Paulo estava no navio e já fazia uns 15 dias que nada diferente acontecia. Era só céu fechado e só notícia ruim. E eles já estavam desesperados, todos só falando de morte, eles já tinham colocado a comida para fora. Aí de repente Paulo sobe no final do navio, revestido pelo poder de Deus. Acho que ele fez uma oração naquela noite e Deus falou com ele, e é isso. Sabe, quando você abre o coração para Deus te renovar. E ele saiu do porão do navio, porque ele estava preso lá no fundo, e disse assim: ninguém vai morrer. E ele disse: maluco, não, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo falou comigo nessa noite. O navio se quebra, se perde, mas ninguém morre. Tinha 300 e poucas almas no navio. Louvado seja Deus. E aí, então, vamos ver o que a gente vai fazer. Pode comer, pode se alimentar. Eles já estavam vários dias sem comer, porque quando não há provisão assim, eles precisam guardar comida. Eles já estavam vários dias sem comer. Todo mundo come. Comeram, jogaram os pesos para fora do navio. Moral da história: ninguém morreu. Aleluia. Foram parar numa ilha ali de Malta e todos estavam vivos para a honra e para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não extingais o Espírito, e essa é minha obrigação. Eu não posso deixar que, morreu, acabou, então eu vou viver a vida, eu vou aproveitar a vida, eu não posso dar ocasião à carne, irmãos. É nossa obrigação cuidar do corpo e não extinguir o Espírito, sempre manter o coração aceso na presença de Deus. São 3 responsabilidades do cristão, e a terceira responsabilidade, anote essa: manter o seu nome escrito no livro da vida. Muito sério isso. Tem muita gente que acha que se aceitar Jesus está bom, pode viver de qualquer maneira. Eu digo: não é assim não. Não é assim não. Assim como Deus escreve, Deus apaga também. Irmão, o nome tem que estar escrito lá. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra do que Davi disse? Senhor, quero meu nome no teu livro. Jesus. Quero meu nome no teu livro. Escreve meu nome no teu livro. Em Apocalipse diz que tem que estar um nome escrito no livro da vida. Quando for procurado, tem que estar lá um livro, uma listinha de chamado. Olha, esse. É nossa obrigação, pastor, mas como que eu tenho que zelar pelo meu nome? É a mesma coisa do nome que a gente tem aí na praça. É verdade? É a mesma coisa. Não. Eu estou devendo, não vou pagar, eu vou viver. Não, eu só fui comprar, irmãos, esse tipo de coisa Deus não aceita. A gente tem que andar limpo na presença de Deus. Falhar todo mundo, errar todo mundo, erra, ninguém aqui é perfeito. Mas a gente tem que zelar para uma vida digna, uma vida santa, uma vida firme na presença de Deus. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. É isso que ele vai colher. Como disse o obreiro, e ele disse para mim, nossa, ele até chorou no dia, mas eu não falei por mal, eu falei apenas, irmão, é assim. Ele falou: mas pastor, eu estou provando muita coisa ruim. Eu digo: mas você que plantou, filho. Você que plantou. Então aguenta firme, chora, lamenta, começa a fazer coisas boas, porque daqui para frente vai vir coisa boa. Mas tudo que você está colhendo é o que você plantou. E eu vi na hora que a lágrima desceu do olho, porque era muito duro o que ele estava vendo. Muito duro mesmo. Mas eu falei para ele: a partir de agora, na presença de Deus, você vai colher coisa boa. Aleluia. Mas tudo que está vindo sobre a sua vida foi coisa que você buscou, que você plantou, que você fez. Não adianta, irmãos, a gente querer enganar, porque a gente às vezes quer passar a mão na cabeça, a gente só atrapalha, tem que falar o que é. Ué, por que eu estou morando debaixo da ponte? Alguma bobagem você fez. Por que teu marido não te quer em casa? Por que tua esposa não te quer em casa? Alguma bobagem você fez. Ou todo mundo é ruim e você é bom, é isso? A gente tem que aprender a ter a maturidade e trazer isso para o nosso coração. Eu tenho que zelar pelo meu nome escrito no livro da vida. Então eu tenho que andar na presença de Deus, fazer o que é certo. Aleluia.
Porque Deus não é Deus de brincadeira. Não tem como adorar a Deus no domingo e no meio de semana estar enfiado no meio de coisa errada, falando palavrão, bobagem. Não, irmão. É segunda na presença de Deus, é terça na presença de Deus, é quarta na presença de Deus, é quinta, é sexta, é sábado, domingo. É todo dia na presença de Deus. E se fez bobagem, vai colher, não tem jeito. Se plantou limão, vai chupar limão. E eu disse para esse irmão, se você plantou limão, você vai chupar esse pé de limão todinho. E eu não vou chupar por você não. Verdade ou não é? Ué, eu vou chupar o limão que ele plantou? Não, quem vai chupar é ele. Agora, se ele começar a plantar coisa boa, vai vir coisa boa para ele, não vai? Não é isso? Não é isso que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6? Tudo que o homem plantar, é isso que ele vai? Zelar pelo nome no livro da vida, é trilhar essa vida santa, essa vida pia, essa via casta, essa via de santidade na presença de Deus. E não adianta fazer coisa errada e depois se aproximar do Senhor. Deus tem misericórdia de mim. Deus é misericordioso, Ele perdoa, só que a consequência vem. Eu vou repetir. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas e depois voltam, né? Como muitos aí, cara de pau. Se desvia, vai fazer um monte de bobagem, né? Aí volta para a presença do Senhor. Deus perdoa, Deus perdoa. Mas a consequência... Separou da esposa, arranjou um casamento fora, teve 2 filhos. Ah, pedi perdão, voltei para minha esposa. Ela te perdoou, glória a Deus. Vai pagar pensão, viu, filho? Vai pagar pensão. Né? É quase 26 anos agora. Se fizer faculdade, se fizer pós-doutorado, vai até 30. Mas assim, é a consequência. Tudo na vida tem consequência. Tem ou não tem? Quer xingar o pastor? Pode. Aguenta um lombo depois. Quer falar mal do vizinho? Pode depois. Porque a gente tem que entender que essa vida é assim. O diabo só está espreita, procurando um momento para te acusar. Para te apontar. Para dizer, não disse que vai para a igreja? Tá aí, tá lá no forró. Não disse que vai para a igreja? Olha lá onde é que está. No meio da pornografia, da prostituição. Não pode, amados. Ou é de Deus ou não é de Deus. A gente precisa trazer essas coisas para a mente. Porque hoje nós estamos falando de zelar pelo nome escrito no livro da vida. Aleluia. E até o texto da Bíblia, Paulo escreve aos irmãos dizendo que Deus conhece os seus vasos. E numa mesma casa tem vasos de honra e vasos de desonra. Uns para a glória e outros para a vergonha. Numa mesma casa. Eu vou repetir, numa mesma casa. Tem vasos de honra e vasos de desonra numa mesma casa. De repente o pai tem 5 filhos, uns dão alegria, outros dão tristeza. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Às vezes um lugar que todo mundo trabalha, tem 5 que trabalham bem, 5 é só Jesus na causa. Numa mesma casa tem vaso de honra e vaso de desonra, numa mesma casa. A gente tem que aprender a conviver, não é por causa dele que eu vou piorar a minha vida, não. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus na minha vida, eu quero é o Senhor na minha vida. Não é porque eles estão fazendo coisa errada que eu vou chutar o pé do balde e fazer coisa errada também, não. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero é Deus, eu quero é o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero é morar no céu. Se você não quer, meu irmão, se veja com Deus. Mas eu não vou brincar com essas coisas, não. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é tão bom ouvir. Porque se nós esperarmos em Deus, eu quero terminar no versículo 19. Se você fechou a Bíblia, eu vou convidar a você terminar. Aleluia, Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Eu falei 3 responsabilidades do cristão. Primeira, zelar pelo seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Segunda, não extinguir o Espírito, sempre dar lugar para que seja avivado, renovado. E terceiro, zelar pelo nome escrito no livro da vida, tendo uma vida santa, uma vida pia, uma vida que glorifica o nome do Senhor. E no versículo 19 diz, se inspirarmos em Cristo só nessa vida, está vendo? Só nessa vida. Porque tem gente que vem para a igreja e só pensa em comprar carro, só pensa em comprar casa, só pensa em aumentar salário. Não é isso? Verdade, irmão. Tem gente que vem para a igreja pensando em comprar casa na praia. E assim, eu vou para a igreja para aumentar meu comércio, para melhorar minhas coisas. Só pensa nas coisas dessa vida. É verdade? Verdade. Tem gente que às vezes dá 10 e fala, não, eu vou ganhar 100. É verdade, irmão. Isso dá risada, mas é verdade.
Não, eu estou precisando de um dinheiro, eu vou colocar R$1.000 lá ali e eu vou ganhar 100 mil, porque é 100 vezes mais que a Bíblia diz. Então, irmãos, Deus é misericordioso, Ele faz o que Ele quiser porque Ele é Deus, eu não sou dono da vontade de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Aleluia, Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. Se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, ah não, eu quero ter o que comer, eu quero ter o que vestir, eu quero viajar, eu quero andar bem, Deus pode fazer tudo isso, amém? E muito mais. Mas se a tua esperança é disso, olha, continue lendo. Somos os mais... É uma miséria espiritual terrível. Isso é uma pobreza espiritual sem tamanho. Se eu digo que ser cristão é ter carro novo, isso é uma miséria espiritual sem tamanho. Isso é pobreza, irmão. Se eu digo que ser cristão, ser espiritual é a pessoa andar de roupa cara, de roupa bonita, cheio de joia, isso é uma miséria espiritual que eu tenho vergonha de dizer que sou pastor. Se eu julgar espiritualidade por as coisas dessa vida e disser que porque o irmão está com um terno da Pierre Cardin, um sapato da Ferracini e está com um carro novo na porta, ele é ungido de Deus, isso é uma miséria espiritual que não há coisa igual em toda a história da humanidade. Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, devedores, miseráveis. Ele desceu da sua glória, ele abandonou toda a glória, ele não usou de vaidade, ele não tinha ouro, ele não tinha prata, não tinha roupas caras, sapatos importados, ele não tinha casa, ele não tinha cavalo, ele não tinha charrete, ele não quis nada disso, ele tinha tudo e abriu mão de tudo para mostrar uma vida certa, uma vida reta, que mesmo sem ter nada você tem a presença de Deus. E se a presença de Deus não te basta, você está miserável espiritual, porque a presença de Deus é tudo. Você não precisa de um carro para dizer que você é mais, você não precisa de um terno para dizer que você é mais, você não precisa de uma casa para dizer que você é mais. Tudo que você precisa é da presença de Deus. Aleluia. Glória. Glória, aleluia! Imagine, irmão, que eu vou precisar de uma roupa cara para dizer que eu sou um pastor melhor. Está amarrado em nome de Jesus. Se o Espírito não estiver comigo, aleluia, nada do que eu visto por fora vai preencher o que falta dentro. Jesus disse isso. Se preocupa tanto em limpar o que está por fora, se esquece o que está por dentro. O sepulcro caiado por fora está bonito, cheio de mármore, mas dentro só tem podridão. É esse tipo de evangelho que nós estamos pregando, acreditando, porque uma geração que atribui e glorifica a Deus por bens materiais e não glorifica pela presença do Espírito Santo é uma geração miserável. Miserável espiritualmente, tem tudo da terra e não tem nada do céu. Você vai escolher aqui, oh glória, oh aleluia. Como que você quer ser cheio? Aleluia. Em Calabaçuria, você sabe que é uma frase muito conhecida, eu estou terminando. Glória a Deus. Pedro e João estavam indo ao templo, em Atos capítulo 3, e tinha um rapaz na frente do templo. O nome da porta do templo era Formosa. Alguns estudiosos dizem que era a porta a coisa mais linda, sabe? A coisa mais linda a entrada. Por isso que era chamada Porta Formosa. Porque era tudo revestido de um material lindo, maravilhoso. Mas a miséria estava ali na porta. Era um homem que pedia esmola todo dia. E todo mundo, quando passa, às vezes, só procura só o que é glorioso, esquece do que é miserável, do que é difícil. Ele ficava ali na porta vários dias. E Pedro e João estavam entrando no templo 3 horas da tarde para orar. Então ele olha para Pedro e para João e diz: me ajude, por favor. Me dê uma moeda. E Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eles não tinham. Pedro não está mentindo. Pedro não pescava mais há muito tempo. Eles estavam vendo apenas da obra de Deus. Eles não tinham nada. Jesus falou para eles não levarem alforje, não se preocupar com o dinheiro, que Deus supriria tudo.
Então eles não tinham nada mesmo, eles estavam ali só para orar. E aí Pedro diz: olha para nós não temos prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Que riqueza melhor aquele homem ia precisar na vida, irmão. Aleluia. O que era melhor? Dar uma sacola de ouro, dar para ele a possibilidade de se levantar. O que deixaria mais o homem feliz? Uma sacola de prata ou levantar daquela situação? Aleluia. Só quem nunca precisou de ajuda para tomar um banho sabe do que eu estou falando. Como é bom você ter saúde para poder tomar o seu banho sozinho. Glória a Deus. Como é bom você poder levantar da sua cama e tomar um banho. Aleluia. Sem precisar ninguém te levar lá para tomar um banho, meu Deus. Glória a Deus. A coisa mais triste é você querer ir no banheiro e não ter ninguém para te levar. E já aconteceu isso comigo. Não ter força para ir no banheiro tomar um banho. Precisar que alguém dê banho. Graças a Deus, hoje eu estou aqui. Eu posso fazer isso. Tá vendo? Aleluia. É que as pessoas não sabem dar o valor que Deus tem na vida delas. Aleluia. Fica focando às vezes nessas coisas da vida aí. Por mais que você tenha dinheiro, a pior coisa é alguém te dar um banho. É humilhante, é triste. E quem precisa de ter alguém que faz, glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você hoje conseguiu tomar o seu banho sozinho, conseguiu se alimentar sozinho, agradeça ao Senhor por essa saúde que você tem. É coisa maravilhosa. Aleluia. E aquele que faz também, eu acho que tem que fazer com Carinho, com amor. carinho e com amor, porque o dia de amanhã você pode estar no lugar da pessoa. É que tem gente que nunca valoriza essas coisas, né, irmão? E aqui Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Aleluia. Glória a Deus. Lutero, quando escreve as 70 cartas, alguns dizem 92, mas na Reforma Protestante, os ministros que estão estudando vão estudar essa história, por volta lá do ano de 1300, 1500 depois de Cristo. Uma das coisas que se comentavam no meio das indulgências, que está no livro Heróis da Fé, é que quando eles contavam, muitas vezes, o gasofilaço, diz que um deles falou para o outro assim: quanto ouro, quanta prata, muita indulgência, muito dinheiro que o povo dava. Aí um deles refletiu e disse: antigamente a gente não tinha prata e nem ouro, mas tinha o poder de Deus. Aleluia. Tinha o agir do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Nós não podemos trocar coisas espirituais por coisas materiais. Deus pode acrescentar tudo que é de material na sua vida. Amém? Nunca troque coisas espirituais por coisas materiais. O que Deus tem feito na sua vida é coisa maravilhosa. Diga glória a Deus. Essa presença do Espírito Santo é gloriosa neste lugar. Não troque isso por nada. Não tem negociação. E quantas vezes na vida eu sou tentado para mudar a minha posição, e eu digo: não tem negociação. O que é espiritual é espiritual, o que é de Deus é de Deus. Eu posso morrer, aleluia, eu posso falecer, mas o que é de Deus é de Deus. Não tem negócio com coisa material. Ou é espiritual ou não é espiritual. Ou é de Deus ou não é de Deus. Aleluia. A gente não pode se aliançar, irmãos, com coisas dessa vida, porque se nós esperarmos em Deus apenas coisas materiais, é miséria espiritual. E a gente tem que ser rico primeiro das coisas de Deus. Conforme disse Jesus, as demais coisas, fala que seu irmão seja rico de Deus. Fala que seja rico de Deus. O resto ele vai acrescentar. Oh glória! Oh glória! Diga glória a Deus! Aleluia! Oh aleluia, 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 aleluia! Irmão, isso é riqueza! Isso é riqueza! Aleluia! Santo é, Senhor, aleluia. Você pode se colocar de pé, irmão. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Aleluia! Deus.
caso do irmão. E o pessoal julgava ele porque ele sempre estava com a bicicletinha dele. E muitos falam, mas o irmão ali não mostra prosperidade, não mostra a bênção de Deus. Irmão, Deus sabe o que faz, amém? Quem sou eu? Aleluia. Mas eu nunca vi aquele irmão fora da igreja. Aleluia. Nunca vi aquele irmão longe do caminho do Senhor. Nunca vi. Esses dias eu encontrei ele, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Ele Jesus. disse, como é que estava, varão? Ele disse, graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. E muitos que julgavam, que diziam ali, da bicicletinha do irmão, só Deus sabe o que está fazendo da vida, mas o irmão está firme, dando glória. Deus pode fazer de você um empresário, pode fazer de você pessoa grande, pode fazer o que for, mas como pastor eu tenho que dizer para você, nunca troque coisas espirituais por coisas materiais. Aleluia. Cresça.